Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, querido irmão diácono Edson. Nessa terça-feira da 8ª semana do Tempo Comum, nós ouvimos na liturgia aquilo que o convite de Deus para todos nós que somos filhos, nós que somos discípulos, nós que fomos um dia alcançados pelo amor misericordioso de Jesus, esse amor que alcançou os nossos corações, esse amor que nos conquistou, esse amor que nos chama à santidade de vida. Como nós ouvimos Pedro proclamando na primeira leitura: sede santos, porque o vosso Pai, porque Deus é santo, nos chamando, nos convidando a essa santidade para a qual Deus nos criou. Deus nos criou para a santidade. Deus nos criou para esse céu que Ele tem para todos nós. Para todos nós que somos filhos amados de Deus, Deus criou um céu para nós. E no Evangelho de hoje, que é a continuidade do Evangelho de ontem, do qual existia nós ouvimos aquele diálogo, aquele encontro do jovem rico com Jesus, que ele se aproxima de Jesus perguntando: bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus mostra a ele as condições e ele sai entristecido, porque ele não tinha coragem de viver o desprendimento. Ele que praticava os mandamentos, mas não teve a coragem de se desprender dos bens para poder seguir a Jesus, para poder servi-lo, com o seu coração todo aberto, com todo o seu coração, com a liberdade do seu coração, para seguir Jesus pelo mesmo caminho que o próprio Deus seguiu, pela via da pobreza, pela via da humildade. E os discípulos incomodados, porque Jesus, no diálogo de ontem, Jesus conclui dizendo, entristecido como um sentimento de lamentação, de que como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus, dizia ontem no Evangelho, como um sentimento de lamentação, olhando para aquele jovem, para aquele homem tão apegado às coisas terrenas, que não foi capaz de desprender para seguir Jesus. E os discípulos, e Pedro aqui dando voz aos outros discípulos, inquieto, e nós, Evangelho de hoje, e nós, Senhor, que deixamos tudo, Pedro aqui em mente, a sua barca que ele deixou, a sua companhia de pesca, as redes que ele deixou, os outros discípulos também que deixaram tudo para seguir aquele mestre, para seguir aquela novidade, aquele homem que estava anunciando uma novidade. Eles não tinham uma segurança, mas impelidos por aquela voz, impelidos por aquele chamado que chegou aos seus corações, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E aí o questionamento de Pedro: e nós, que deixamos tudo para te seguir? E aí Jesus, com todo carinho, com todo amor que Jesus tem, reafirmando a renúncia que eles já estavam fazendo,
dizendo a ele que aqueles que deixam tudo para seguirem a Jesus, aqui já nesta vida receberão o cêntuplo, mas sobretudo a grande recompensa, o céu, a eternidade que Deus tem para nós. Vejam, amados irmãos e irmãs, eu dizia no início da homilia que o Senhor tem um céu para todos nós, que o Senhor nos chamou para essa santidade. E para que nós possamos corresponder à nossa própria identidade filial, ao nosso próprio chamado a esta santidade, como Jesus nos apontou no Evangelho de hoje, é necessário este caminho de desprendimento daquilo que nos aprisiona a este mundo, daquilo que nos amarra neste mundo. Por isso, um coração livre, um coração desprendido, em vista do céu, da recompensa. Vejam que Jesus se mostrando a nós como rico na sua generosidade, abundante na sua generosidade. Deixe tudo e eu te darei o cêntuplo. Deixe tudo. Veja como Deus é generoso com aqueles que decidem segui-lo, com aqueles que decidem com o coração livre. Não é um interesse no nosso coração. Não estou dizendo que nós precisamos seguir o Senhor com este interesse, com este cêntuplo. Mas o Senhor que está nos mostrando que é o seguimento, é o desprendimento, é a renúncia que nos faz encontrar a nossa realização. Amém. É este segmento que nos faz encontrar a realização pessoal do nosso coração. Porque nós somos acumulativos. Nós vamos acumulando coisas. Nós vamos esquecendo dessa experiência que aquele que é a razão do nosso viver, aquele que toca a nossa existência do mais profundo, é o amor do Senhor. Só que na nossa humanidade, nós vamos acumulando, nos apoiando em coisas secundárias, em outras coisas, pessoas, situações, e nós vamos esquecendo que a condição de renúncia, de desprendimento, ela é diária. A condição de renúncia, a condição de desprendimento, ela precisa ser uma atitude diária dos nossos corações, uma atitude de constante vigilância. Não somente uma renúncia que nós fizemos ontem, assim como Pedro, quando ele deixou a barca para seguir o Senhor, mas a renúncia que vai se atualizando todos os dias. Nós perdemos o sentido da renúncia quando o nosso coração perdeu o sentido de estar enamorado pelo Senhor. Nós paramos de renunciar, nós paramos de viver o desprendimento, nós vamos nos buscando acumular as coisas neste mundo, porque o nosso coração não está mais enamorado, apaixonado pelo Senhor. Nosso coração não está vivendo cada vez mais aquela novidade que constrange o nosso coração todos os dias. Todos os dias nós vamos esfriando aquela paixão radical do nosso coração, aquela paixão que não é um sentimento, mas aquela paixão da certeza que o Senhor nos ama, aquela paixão da certeza que Ele é o tudo para nós. Por isso eu sou capaz de deixar as migalhas para possuir o tudo, que é Jesus Cristo, para possuir aquele que é o tudo na minha vida, Jesus Cristo. Vejam, é bonito na primeira leitura, São Pedro nos fazendo assumir essa realidade da necessidade do desprendimento diário, dessa vigilância diária do desprendimento. Voltemos nosso olhar para a primeira leitura. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância, de quando nós não conhecíamos a Deus. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós, em todo o vosso proceder, pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Vejam, não devemos mais viver, deixar a nossa vida ser conduzida pelas paixões de antigamente. Se nós não vivemos essa constância do desprendimento, se nós não vivemos mais a constância das renúncias, se nós não vivemos mais a constância
desse desprendimento de nós mesmos, não somente das coisas, mas o desprendimento de nós mesmos, nós voltaremos a viver escravos das paixões de antigamente. E aí não perseveremos, não vamos perseverar na santidade que o Senhor nos chama. Na santidade que o Senhor está nos provocando. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque o Pai é santo. Sede santo, porque os filhos do Pai precisam ser santos. Precisam caminhar nessa santidade na vida familiar, na vida de igreja. Nós que aqui somos consagrados da Canção Nova, os demais consagrados que estão aqui, aqueles que nos acompanham, o Jesus que está aqui no nosso meio também precisa viver essa santidade. Amém. Todos nós, este caminho que vai se adequando numa busca de santidade no dia a dia. Esse desprendimento que vai se dando no dia a dia, o desprendimento do matrimônio, o marido que tem que se desprender de si mesmo para ser santo, a esposa que tem que se desprender, o filho, a filha que tem que se desprender de si mesma, muito mais do que das coisas, mas de si, das vontades, das manias, do jeito velho, o homem velho, a mulher velha que grita dentro de nós. Repito, se o nosso coração não viver essa chama de ser enamorado pelo Senhor, de ser apaixonado pelo Senhor, nós perderemos o brilho da renúncia. Nós perderemos o brilho do sacrifício, porque aquele que deixar tudo, receberá o cêntuplo. Sejamos espertos, deixemos as migalhas para receber o tudo, que é Jesus. Seja esperto, vamos ser espertos. Nós vamos nos apegando às migalhas. A migalha não satisfaz. A migalha não satisfaz a nossa alma, o nosso coração. Deixemos tudo. E quando eu falo tudo, você sabe no seu coração, porque o Espírito, ele sempre nos incomoda naquilo que nos aprisiona, para que possamos possuir aquele que é o todo da nossa vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a santidade de vida que vamos buscando no nosso dia a dia, nas realidades mais concretas que nós vivemos, precisa ser uma santidade constante. Constante, constante, todo dia, todo tempo, toda hora. Precisamos voltar o nosso coração àquela chama, eu quero o céu. Eu quero esse céu que Deus tem para mim. Paremos de viver um cristianismo terreno. Um cristianismo marcado somente pelas coisas terrenas. Um cristianismo social. Um cristianismo cultural. Nós precisamos voltar a viver aquele cristianismo radical da igreja nascente, que queria o céu a todo custo. A todo custo. O céu. Como dizia São Felipe Neri, eu prefiro este paraíso que Deus tem para mim, e não essas migalhas. Para que, amados irmãos e irmãs, em tempos difíceis que nós vivemos e cada vez mais só tem a piorar, o nosso coração não seja seduzido por este mundo e por aquilo que são as coisas boas deste mundo, mas o nosso coração seja totalmente atraído, elevado para aquele que é a razão da nossa existência neste mundo e será a realização da nossa existência por toda a eternidade, porque o céu é logo e o céu é para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.